Bom, é o quadro de Olho na Educação, pessoal, assunto super importante hoje. Nós vamos conversar com a Natália Mello, que é orientadora educacional, porque muita gente, né, tem dúvidas como se preparar para as provas. Não é prova de vestibular, Enem, concursos públicos também precisa, evidentemente, de organização, de cronograma. Será que é melhor estudar vendo resumos, com aulas, não é? Fazendo exercícios? Qual é o melhor horário para estudar? De repente é legal também intercalar com lazer, ou não, só foca no estudo e ponto final, deixa para jogar bola, para ir ao cinema depois. Bom, tudo isso a gente vai tirar, não é? Todas essas dúvidas com a Natália, que está aqui conosco no quadro de Olho na Educação. Tudo bem? Beleza, Natália? Olá, tudo bem, André? Bom, e aí, cara, porque tem muita gente que tem de fato essas dúvidas, né? Puxa vida, como eu vou estudar? Tá chegando o dia da prova, não tá chegando o dia da prova, e aí eu tenho quanto tempo? Como devo me programar? E aí, essa é uma dúvida que realmente os alunos têm, né? Muito, tem muito. Na preparação, né, para o vestibular, por exemplo, que é uma prova que acontece lá no final do ano, alguns no meio do ano, mas a maioria lá no final do ano, surge muito essa dúvida de como me preparar, já que é uma coisa que vai ter lá, né, lá longe, então é uma preparação a longo prazo, então surge essa dúvida, até mesmo porque uma preparação agora, né, para um vestibular que acontece lá no final do ano, em outubro, novembro, é diferente da preparação próximo às provas, né, então surge muita dúvida sim. Bom, e tem um jeito certo de estudar, Natália? Tem um padrão assim, ou não? Vai de... Cada caso é um caso, como que é isso? Não tem um padrão, né? Acho que para a preparação para os vestibulares é muito importante o autoconhecimento. Então, o estudante, aquele que está se preparando ali para as provas, precisa conhecer quais são os métodos de estudos que mais se encaixam para ele. Então, mas de qualquer forma é muito importante priorizar alguns métodos que podem funcionar mais. São os métodos ativos de estudos. Então, além dos métodos mais passivos, como por exemplo, né, assistir a aula, que é essencial, é muito importante, mas ela pode ser um estudo mais passivo, se você só fica ali, é importante você ter uma produção também. Então, seja fazendo resumos, fazendo flashcards, tendo alguma produção que você faz ali no seu caderno, né, nos seus estudos, para ajudar na memorização, né, na apropriação daquele conteúdo. E claro, os exercícios, isso não dá para fugir dos exercícios, porque é o que vai ter na prova, né, você conhece mais a prova a partir dos exercícios também. Bom, você vai se identificando já com a prova, né? Isso. Então é bom, por exemplo, tem uma determinada banca que vai fazer o vestibular X, por exemplo. Então, obviamente que é melhor você pegar os exercícios dessa banca para ver, porque tem algumas, inclusive, que tem pegadinhas, que é absolutamente normal, isso faz parte, exato, né? Tem muito. Tem muito, e tem outras características também, então provas que são mais interpretativas, provas que são mais diretivas, provas que têm um conteúdo mais crítico também, então é legal conhecer o perfil da banca que você quer, né, prestar, da universidade que você vai prestar, ou do concurso que você vai prestar, para você poder fazer uma preparação para ele. Bom, vamos lá, Natália, uma dúvida que muita gente tem como priorizar ou não priorizar algumas matérias, né? Puxa vida, eu sou bom de português, não sou bom de matemática, estou dando o meu exemplo mesmo. Por exemplo, de exatas eu nunca tive muita, nem interesse, para ser bem sincero. Quando eu estudava eu até que conseguia ir bem, mas nossa, eu não gostava. Bom, mas enfim, tem muita gente assim, por isso que eu estou dando esse exemplo. E aí, é legal estudar as duas matérias ou não? A matemática eu não vou bem mesmo, tchau. E deixa de lado, né? Não, precisa priorizar as matérias que têm mais dificuldade mesmo, tá? Então não dá para deixar elas de lado. Eu sei que é muito mais confortável, né, estudar aquela matéria que você tem mais facilidade, mas a matéria que você tem dificuldade, ela vai estar na prova, então você vai precisar encarar ela. Então, é importante. E às vezes você não passa, né, Natália? Por quê? Por uma questão, talvez, né? Exato, exatamente. E às vezes é aquela questão daquela matéria que você né, tinha dificuldade,
E às vezes não é uma questão que vai ser difícil, mas por você ter dificuldade, você acaba deixando de lado e acaba não garantindo questões fáceis dentro de uma disciplina difícil. Olha isso, que interessante, hein? Questões fáceis dentro de uma disciplina difícil. Exato. Porque se você não der atenção, não é? Evidentemente que nem as fáceis da disciplina difícil você vai acertar. Aí vai lá para trás, né, Natália? Vamos combinar, né? Exatamente. E tem uma outra questão que é importante também, que é a questão emocional. Se você não se prepara para aquela disciplina e você encontra ela na prova, porque vai encontrar, e você olha aquela questão, você nem dá tempo de ler ela completa, você já acha que vai ser difícil e pronto, né? Trava naquilo e acaba atrapalhando as outras disciplinas também que você pode ter facilidade. É, isso que você citou é realmente, nossa, é fundamental, né? A questão emocional, né? Exato. Vocês também têm essa missão de ajudar emocionalmente os alunos? Rola esse bate-papo aí ou não? Rola com certeza, né? Não é um acompanhamento, né? Claro, porque quando as questões emocionais elas estão muito frequentes, muito presentes no dia a dia, precisa fazer um acompanhamento externo, né, com um profissional. Mas no dia a dia, como a gente está aqui para apoiar o estudante, né? Que é um ser integral, né? Ele vem com os anseios, com as dúvidas, com as felicidades também, né? Então, tudo isso está dentro da preparação, né, do vestibular. Então, não tem como deixar de lado as questões emocionais. Então, por isso que a gente está aqui para dar o apoio, tanto com o planejamento, com a organização, mas também para essas questões que vão surgir no dia a dia. Bom, outra situação também que as pessoas, elas questionam muito com relação a momentos de lazer. Porque a gente às vezes ouve e fala, puxa vida, mas é só agora, manda ver, estuda, deixa para se divertir depois. Outras pessoas, no entanto, dizem o contrário, que esses momentos de lazer são extremamente importantes para que a pessoa possa, né, o estudante, a estudante, para que essas pessoas possam, evidentemente, também aquela respirada, relaxada, né? Eu até brinquei com você, puxa vida, tem gente que falou assim, eu quero ir no jogo do Guarani, e aí tal, é legal, eu quero ir ao cinema, quero sair com os amigos, ou não, tem que só estudar? Não, precisa ter equilíbrio. Então, é importante sim ter momentos de lazer, momentos de descanso também, que são diferentes do momento de lazer, né? Tem um momento para você estar ali consigo mesmo, né, quietinho, mas momento de se divertir, de ir ao cinema, no jogo de futebol, fazer uma atividade física também é essencial. Olha então, aí, que trabalha a cabeça também, exato, né? Tudo isso é importante estar dentro de um planejamento de estudos com equilíbrio. Claro, não dá para pensar só no lazer e deixar de lado os estudos realmente também não dá para ir jogar bola todos os dias, ou não é, ir em barzinho todos os dias, ir ao cinema todos os dias. Exato. Também não é assim, né? Eu acho que tem que Exatamente. ter esse equilíbrio, evidentemente mais focado nos estudos, mas ter esses momentos, né? Sim, o estudo vai tomar, né, a maior parte do tempo, realmente, mas ter esses momentos vai ser importante até para ter mais qualidade no seu estudo. Não adianta focar só na quantidade de estudos, precisa ter qualidade. E para ter qualidade, precisa ter qualidade de vida. Pois é, muito boa a entrevista com a Natália aqui. Eu tenho mais algumas perguntas, o tempo está passando rápido, viu, Natália? Outra pergunta que às vezes as pessoas fazem, como eu apresento esse quadro, né, a gente aborda muito esses temas e tudo mais, horário de estudo. É legal estudar, não é? Pela manhã, talvez você esteja com mais energia, não é? Ou fim de tarde, a pessoa passa o dia inteiro praticamente no cursinho e aí acorda um pouco mais cedo para estudar em casa, dá aquela revisada ou não, estuda à noite, como é que é? Novamente é uma questão que vai entrar no autoconhecimento, né, do estudante, mas algumas coisas precisam entrar nesse momento de escolher qual momento de estudar, né? Então, por exemplo, né, alunos que têm aula no período da manhã, no período da noite é um momento que precisa descansar, né? Então, para você ter um bom planejamento de estudos, não dá para deixar de lado o sono, por exemplo. Então, precisa ter um sono de qualidade, né? Um sono longo, reparador. Cansado então, ninguém vai render, né? Exatamente. Então, se tem aula logo pela manhã, à noite, né? Estudar até meia-noite, às vezes, né? Isso não vai ser produtivo.
Então é interessante saber qual que é a rotina que a pessoa já tem para poder encaixar os estudos. Então, se eu estudo de manhã, o período da tarde vai ser um momento que pode ser mais produtivo para essa pessoa, né? Se eu já estudo à noite, por exemplo, então identifica qual é o horário que você vai acordar para ter pelo menos 8 horas de sono, para poder iniciar seus estudos. Então, entra o autoconhecimento e o autocuidado também, de saber o momento que você vai parar para dormir, de ter um momento para jantar também, né, para se alimentar. E aí dentro disso vai identificando qual que é o melhor horário de estudo para essa pessoa. Existe um tempo assim considerado mínimo, talvez? Quantas horas por dia para ter um estudo produtivo e ter condições de atingir o objetivo? Olha, não tem um tempo mínimo, precisa olhar tudo aquilo que você precisa fazer, né? Então olhar, por exemplo, a grade de aulas, né, que o estudante tem, para poder encaixar o tempo que precisa estudar para cada uma daquelas disciplinas, para cada uma das frentes daquela disciplina também. Mas é importante que, mesmo que tenha um longo período de tempo, né, estudando, por exemplo, 7 horas que eu vou passar estudando, dentro dessas 7 horas precisam ter momentos de descanso, momentos de pausa, para poder fazer algo, né, que duradouro realmente. Uma pausa de quantos minutos? Olha, Você vai estudar 7 horas, como é que é? Depende, a gente gosta de falar, olha, a cada 1h30 mais ou menos, ter um tempinho a mais de descanso, então estudou 1h30. Descansa 20 minutos. Descanso, Natália? Esse descanso é realmente fazer algo que não tem a ver com os estudos. Tá, pode ser deitar, dar uma relaxada. Ouvir uma música, às vezes olhar o celular, né? O pessoal vai falar com um crush aí. Então tem um momento para conversar com os amigos, às vezes falar com a família também, mas o momento de descanso é o momento em que você não vai pensar nos estudos ali, né? Não é o momento que você vai se organizar para estudar, por exemplo, e é o momento que você vai fazer algo que é bom para você. Você tocou aí num assunto legal também, essa questão de vai falar com o crush e tal, né? Evidentemente, principalmente em vestibular, né? Aqui a gente viu, a maioria é jovem, né? Sim. E tudo mais. E, né, gente, é a idade que o pessoal tá querendo namorar e tudo mais. É saudável? É saudável, claro, né? Depende do relacionamento. O relacionamento tem que ser saudável, né? Não vai ter só DR, né? Exato, só brigas aí já não é legal. Mas acho que tendo alguém com você que te apoia, que tá junto, que às vezes, né, se tá numa mesma realidade, os dois estão no cursinho, por exemplo, junto. Né? Estuda junto. Então, o importante é ter alguém que te apoie, né? Que vocês se apoiem. Então, sim, faz parte da vida, né? Não dá pra falar, não, só vou namorar quando eu passar no vestibular. Não, olha que legal essa entrevista com a Natália, que é psicóloga, né? Então ela sabe tudo sobre orientação educacional e também leva essa vantagem por ser psicóloga, né? Porque às vezes as pessoas falam, puxa vida, chegou esse momento, eu vou só estudar e esquece o resto. Aí que a cabeça, não é, fica queimando e talvez não dê muito certo, né? Uma outra questão, é legal também intercalar matérias? Hoje eu vou estudar Química e História, por exemplo? Ou não? Sim, é legal, um dia eu vou estudar só exatas, outro dia só humanas? É interessante intercalar sim, até porque, né, você deu exemplo, né? Tenho mais dificuldade com as exatas, gosto mais de português, por exemplo. Quando a gente coloca um dia, por exemplo, cheio de exatas num dia só, vai ficar um dia muito pesado e aí fica mais difícil de conseguir compreender aquele conteúdo. Quando você intercala, você consegue ter momentos em que você vai ter, né, um estudo que é mais desafiador, uma disciplina que é mais desafiadora, mas também uma disciplina que te agrada um pouco mais. Então acaba até sendo um, entre aspas, descanso daquela outra matéria. E quando, né, tem um momento que é muito pesado, fica um outro momento que fica muito leve, e aí desequilibra também o estudo. Então você não consegue aproveitar tão bem aquela matéria que você já tem dificuldade quando você sabe que vai ser um dia cheio daquela matéria, né? Um dia que vai ser inteiro desafiador para você. Quando você intercala e você consegue fazer uma semana que é equilibrada, que vão ter momentos mais desafiadores, outros momentos que vão ser mais tranquilos, você consegue ter uma semana mais fluida. Boa, última pergunta. Na véspera, por exemplo, a prova normalmente é domingo? Normalmente domingo, né? Normalmente domingo. O sabadão, e aí, vale a pena pegar aquele resumo? Às vezes eu vejo tal no YouTube, tem muita gente que faz, não é?
aquelas revisões e tudo mais, e aí, ou não? Sábado chega, estudei já o tempo todo, sábado eu vou descansar. Boa pergunta, hein? É uma pergunta importante. É um momento assim que precisa de descanso também, então precisa ter alguns cuidados, por exemplo, né? Não dá para fazer uma atividade física de alto impacto no dia anterior, porque se machuca antes da prova. Precisa ter cuidado com a alimentação, para não ser uma alimentação muito pesada, que pode fazer mal. Exato, né? Então precisa ter esses cuidados e também com o estudo. Se a pessoa se sente mais confortável, mais confiante, pegando um resumo, né? Alguma coisa que ela foi elaborando ao longo do ano, como nós falamos, né? Os estudos ativos, você produz algo, né? Então, se você pegar a sua produção um dia antes da prova, é bacana, mas sempre com calma, sem aquele receio de eu preciso decorar tudo agora, é agora que eu vou aprender, porque você foi aprendendo ao longo do ano. Então, se for pegar realmente algum resumo para estudar ali, que seja uma matéria que você não tem tanta dificuldade, para novamente não dar aquele desespero, né, de nossa, eu estou pegando a matéria que eu tenho dificuldade, não sei nada, deu branco, enfim. Então, se for fazer, o que é possível, tudo bem, fazer com muita leveza, né, com muita tranquilidade, não pegar para estudar o dia todo, para poder ir bem para a prova no dia seguinte. Valeu, Natália, muito obrigado pela entrevista, foi ótima, super esclarecedora, tenho certeza que muita gente assiste ao nosso quadro, aqui ao quadro De Olho na Educação, e certamente você tocou aí em assuntos super importantes. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau!